Boa tarde, gente. Buenas Boa tarde, pessoal. tardes. Turma, melhor de tudo é que está tudo combinado Ô, André, e nada combinado. antes de mais nada, gente, vocês não bateram palma o suficiente pro Rogério Couto! Palmas para o Rogério Couto! Uma hora. Mandem o WhatsApp pra turma, manda vir pra plenária, porque o show é do Rogério Couto agora! Esse é o cara. Cara, ele ficou assim depois de velho. Começou a tomar pinga e começou a ficar... Ai, ai, bom demais. Pessoal, orgulho enorme estar aqui novamente com vocês. E hoje, mediando esses dois aqui. Vamos falar de quê? Vamos falar de estratégia de mercado. Tudo combinado, nada combinado. Voltando aqui a 4 anos atrás, 3 anos atrás, Rogério, eu fiz uma palestra aqui e falei uma frase que reverberou no nosso mercado durante muito tempo. Fibra todos vão ter, qual vai ser o seu diferencial? E isso ecoou no nosso segmento. Trazendo isso para hoje, atualizando ela, fibra todos já têm. Qual o seu diferencial? O que você está fazendo de diferente e o que dá para fazer de diferente no nosso segmento? E eu queria começar por aí, né? O que é que dá para fazer diferente? Como é que a gente faz diferente, Ronaldo? Pode puxar. Bom, pessoal, boa tarde para todos, né? Tirando a brincadeira do início aí, é um prazer estar com vocês novamente. Depois aí desses 2 anos aí de uma folga forçada, né? É uma alegria estar junto com vocês novamente. Bom, a gente percebeu, André, que nesses 2 anos principalmente, né? Foi uma época, se por um lado complicada e difícil pela pandemia, mas para o nosso setor, a gente não percebeu nada muito complicado em termos de crescimento. Eu acho que, de uma maneira geral, durante esse período de pandemia, todos cresceram. Todo mundo cresceu. Né? Inesperadamente. Né? Inesperadamente. Ou seja, eu acho que a gente não estava esperando esse crescimento, surfou essa onda do crescimento, e agora a gente já está passada essa onda, passando por alguns desafios aí com relação a principalmente manter a base que a gente tem, com relação à inadimplência que a gente tem, né? E agora é hora da gente estar refletindo realmente como é que a gente pode estar dando os próximos passos, como é que a gente pode avançar. O que a gente percebe com relação você perguntou como ser diferente, né? É que você comentou isso há algum tempo atrás, né? E a gente sempre teve essa linha de raciocínio, não é a tecnologia que vai nos diferenciar. Essa tecnologia pode nos diferenciar por algum momento, né? Mas ela nos diferencia para sempre, ou seja, como você falou, hoje todo mundo tem fibra. Depois nós passamos por um momento, André, que também uma diferenciação era com relação à gestão da empresa. Você sabe disso, e você falou muito sobre gestão com todos, né? E aí a gente já chegou um momento também que a gestão não é mais também o grande diferencial. E a gente está partindo já para um momento que a gente precisa entender, então, qual que é a nossa estratégia competitiva, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho, e principalmente, passado tecnologia, passado gestão, a gente precisa começar a cuidar um pouco mais do que a gente fala com relação à marca que nós temos. Como é que o público vê a nossa marca, que tipo de identificação que ele tem com a nossa marca. Porque a partir daí a gente vai conseguir, vou jogar a bola para o Rogério, não fidelizar o cliente, porque fidelizar a gente já está considerando um conceito ultrapassado. Sim. Mas blindar o nosso cliente. Mas aí eu deixo agora para o Rogério fazer as considerações dele. Deixa eu apertar o Rogério um pouquinho mais. Depois da pandemia,
nesse de fidelizar, não fidelizar e essa bagunça toda que o comercial faz, o mercado acabou? Não, 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 não. O mercado de telecom é um mercado que ele vai ter permanência perpétua, né, André? A gente sabe que a tendência em termos de gerar a conectividade é uma coisa que não vai ter fim. Ela vai poder modificar a tecnologia, vai ter alteração em vários cenários, mas uma coisa é certa, a tecnologia ela vai estar sempre buscando a aproximação de pessoas ou empresas ou fatos. Eu estava relembrando hoje, aqui numa palestra logo pela manhã, e quem esteve com a gente lá sabe disso, em 94, quando eu comecei a trabalhar em SP, a gente fazia a instalação na placa TCP/IP, né? E o objetivo era conectar máquinas, né? A gente fazia a conexão de uma máquina com a internet. O objetivo estava em conectar máquina. E hoje, certamente, a gente tira esse conceito de conectar máquinas e utiliza conectar pessoas. A partir do momento em que a internet passou a ser algo transportável pela conectividade que nós estabelecemos, o que faz a diferença mesmo para todo mundo é estar conectado. Sim. Tá certo? Então, aquilo que antigamente a gente fazia, fazendo conexão de máquinas, hoje a gente fala em conectar pessoas. E aí, conectar pessoas, ela traz a relação de qual experiência que a gente quer dar para as pessoas. Tudo que a gente entrega para alguém, hoje, eu diria que ela até se difere do contexto estratégico de 10 anos atrás. A gente tratava muito a empresa com missão, né? Qual é a missão da empresa? Isso aí até está dentro dos nossos livros acadêmicos. Mas o que eu sinto de verdade é quando a gente vai transformar a nossa empresa em propósito. Qual é o nosso propósito? O que de fato a minha empresa pode fazer na transformação da vida de outro? E a partir do momento em que nós tivemos capacidade de entregar esse compromisso com o nosso cliente, aí nós estamos numa aliança verdadeira. Não é? Aí nós estamos numa aliança verdadeira, porque o real compromisso que nós temos que ter, para a gente não sofrer com a fidelidade, é o cliente ter certeza que nós estamos compromissados com ele, porque nós temos um propósito de estar permanente junto com ele. E isso faz uma diferença, e tenham certeza disso, o cliente percebe isso. Sim. Eu acho essa pegada interessante, e quem tem me acompanhado aí, me visto ultimamente, e até conversando com o Ronaldo aqui agora há pouco, até onde vai a minha empresa? Até qual o tamanho que eu consigo ser? Qual o tamanho de empresa que eu consigo ter para mim? Ela vai até o meu limite da minha competência emocional, não é nem técnica, né? São os meus medos que me seguram, são as minhas dificuldades que me seguram, e a não definição desse propósito, né? E dentro desse conceito, já de propósito, de aliança estratégica, poxa, estamos aqui para falar de aliança estratégica, mas como é que eu faço aliança estratégica no nosso segmento que é tão disputado? Como é que eu faço isso nesse mercado nosso? O que você vê disso, Ronaldo? Qual seria uma saída para a gente buscar alianças estratégicas no nosso mercado? Eu acho que você já, em parte, respondeu a pergunta, né, André? É muito assim, os receios e os medos que nós mesmos temos, né? Para poder buscar algum tipo de alternativa.
Só antes de falar realmente dessas alianças e como eventualmente buscar, eu queria fazer um comentário que quando a gente fala não só da questão de aliança e estratégia, mas de estratégias competitivas que uma empresa pode ter, desde a década de 80, né, é sabido que normalmente você tem 3 tipos de estratégias. A primeira é trabalhar em nichos. Desde quando? Da década de 80. Ah, eu estava jogando bola ainda, né? Não sei o que é isso. Trabalhar nicho de mercado, que é tudo que a gente não faz. A gente não tem um nicho específico, a gente atende o mercado como um todo. A gente não conseguiu estabelecer uma forma de atender um determinado nicho de perfil de cliente e atender um outro determinado nicho. A gente não consegue fazer isso. E aí a gente tenta fazer depois a diferenciação da nossa empresa somente com base em preço e mega, né? O famoso Sim. preço e mega, porque a gente não tem outra forma de diferenciação, ou não aprendeu a fazer. Então, se a gente não é nicho, a outra estratégia competitiva é a diferenciação, que é tudo também que nós não aprendemos a fazer em 15 anos. Há 15 anos atrás, nos meus treinamentos, eu perguntava para o pessoal aqui, vários de vocês vão lembrar, e perguntava qual é a sua diferenciação, e o pessoal falava assim, meu suporte, Atendimento. meu atendimento. Como se o cliente gostasse de ligar para o atendimento. Não, o cliente liga para o atendimento, pé da vida, porque ele está tendo um problema. E eu cansava de dizer, pelo amor de Deus, façam rede para não dar problema. Né? E agora o pessoal parece que está acordando um pouquinho para isso. Falei, não é um atendimento que vai fidelizar o cliente. Nas pesquisas de satisfação que a gente faz com o cliente, nenhum cliente responde, adoro a empresa do André por causa do atendimento dela. Não tem isso, não. Adoro o provedor porque não dá problema, porque não cai a rede. Entende, André? Então, se a gente não vai para nicho, se a gente não vai para diferenciação, resta uma, que é a gente controlar, e muito bem, a questão de custos que nós temos. E aí que eu acho que a gente tem que agora atacar, e atacar com uma seriedade tremenda. Porque se a gente não atacar os custos, e eu tive um professor que uma vez falou que custo é que nem unha, Tem que cortar sempre. Você tem que sempre cortar, a gente não vai ter a margem que a gente tinha antes, a gente não vai ter a lucratividade que a gente tinha antes, ou seja, a gente precisa trabalhar a questão de custo. E aí a aliança estratégica vem de encontro a isso. Porque quando a gente fala de fazer uma aliança, é a gente poder se unir para um determinado propósito. Para poder conseguir o quê? No final das contas, uma vantagem em termos de custo. Né? Então, já me alonguei bastante, mas uma coisa que eu queria comentar com vocês é que quando a gente fala de aliança estratégica, não necessariamente é só com o nosso concorrente. A gente sim pode buscar algum tipo de aliança com ele com relação a compartilhamento de portas ociosas que todo mundo tem, né? A parte de, eventualmente, um tipo de call center centralizado, ou seja, algumas estruturas podem ser compartilhadas para a gente diminuir custo. Mas a gente pode pensar, e a gente tem que ter em mente, que nós atendemos o varejo. Então, quantas empresas da nossa cidade, quantos mercadinhos, quantos supermercados, farmácia, etc., que atendem o mesmo varejo que a gente, e que a gente também pode criar alianças com esse pessoal. Tá? Eu acho que a partir daí a gente começa a desenvolver esse tema. Eu acho boa a colocação do Ronaldo, e partindo desse princípio, e aí uma recomendação que eu tenho dado a todos os meus clientes, passo 1, 2022, para de fazer rede. Momento nosso não é mais hora de fazer rede. Momento nosso é de entender o que está acontecendo, para a gente começar a ganhar dinheiro. Vocês gostam de gastar dinheiro. Impressionantemente, vocês não gostam de ganhar dinheiro. Então, para de fazer rede.
Se eu paro de fazer rede, o que eu faço? Eu preciso encher caixa. Estrategicamente, como é que eu encho caixa, Rogério? Esse negócio de fazer rede é o que mais cativa e, obviamente, que é o que mais empolga. Eu acho que quem trabalha com tecnologia sabe o quanto é empolgante você acender uma rede nova e falar, bom, vamos em frente. Mas o que de fato traz para a gente é a receita, né? É o que você falou aí de gerar fluxo de caixa através de clientes. Eu tenho muita preocupação com relação a isso, André, porque a gente vem monitorando vários ISPs e a gente percebe que quanto mais rede a gente faz, ou os ISPs fazem, mais ociosidade ele cria. E não um fluxo de caixa que Né? teria que ser. Então, assim, o que para nós era fazer a rede para gerar mais receita, em tese, nós estamos fazendo mais rede para gerar mais custo. E esse é um risco. E quando a gente vai para o entendimento de que nós precisamos fazer alianças estratégicas, aí bate num ponto que eu falo isso com total respeito devido, que é o ego. Nós não estamos preparados. Eu chamo isso aí no meu treinamento, quem fez o curso comigo, ciúme de homem. Ciúme de homem. Mas nós não estamos preparados para poder dividir as coisas. Afinal, é minha rede, é meu provedor, é minha CTO, é meu isso, meu aquilo. E quando a gente parte para uma questão de fusão, né? Diga-se de passagem, fusão, ela requer passos anteriores de organização, né? Precisa de governança, precisa de ter processos claros, para que a gente determine lá o sentido de fazer essa fusão. É nesse sentido que a gente fala de poder ter condições, margem suficiente para ser competitivo. Então, ser competitivo, hoje, uma das características que nós fatalmente vamos ter que aprender é ser competitivo fazendo aliança estratégica com concorrente, com pessoas do mesmo segmento. Existe, em função disso, a possibilidade direta, compartilhamento de poste, que é o que todo mundo bate. A gente dá um rio de dinheiro para as concessionárias, sim ou não? Né? Se hoje, talvez o custo de poste de vocês deve bater lá seus 20%, 25%, muitas vezes da receita, né? Pode bater nessa linha aí. Então, o que hoje é extremamente caro para a gente, é caro porque a gente não se alia. Uhum. Porque se a gente tivesse competência de se organizar e de promover isso, e humildade também, né? Diga-se de passagem, que a gente vai ter que ter humildade para poder se aproximar do concorrente, a gente estaria usando lá o compartilhamento das portas, né? Eu não falaria esse negócio de rede neutra, porque para mim esse negócio não existe, entendeu? Na verdade, isso aí é só um jeito carinhoso de chamar compartilhamento de infra, né? E nós estaríamos com receita para fazer negócio. E aí, fazendo negócio, agregando valor ao cliente, e aí é valor percebido. Uhum. Não é o SVA para poder fazer regime tributário. É o SVA que realmente faz sentido para o provedor entregar para o cliente, desde que seja lá Eu fico pensando no seguinte, cara, até falei hoje, ter um plano para véia, sabe? Porque, por exemplo, não tem nada mais doido do que mãe ligando para nós na hora do expediente, perguntando o que ela faz com o negócio da internet dela. Cara, que foda. Porque atrapalha. E aí, se algum provedor tivesse lá um plano... Mas à noite ela chama também? Mamãe faz isso. Né? E ela sempre faz comigo, que você não mais tem novo. paciência. Né? Ele não tem paciência para falar com a minha mãe, ela faz comigo. E aí, se algum provedor tivesse um plano lá, um plano para velho,
focado lá no velho, cobrasse R$19,90, você acha que eu não ia rachar 10 meu e 10 do Ronaldo? Claro. Não, você é esperto, você ia pagar 5, o Ronaldo ia pagar 15, eu sei que você joga Então, para cima assim, dele. está dentro desse contexto, André, gerar receitas a partir de necessidades que hoje a gente não percebe que estão nas pessoas. É essa investigação que nós temos que fazer no cliente e nas alianças, obviamente, com quem são os nossos, em tese, concorrentes, futuro parceiros. Ok. Se me permite só, André, antes de você retomar, a gente tem que entender o seguinte, tudo que o nosso cliente não percebe como valor para ele, está na hora da gente compartilhar esse custo com alguém. Uhum. Então a gente precisa aprender e entender o que realmente o cliente entende da minha empresa como valor. O que não for, meu amigo, nós vamos tentar compartilhar através de aliança. Sim. Então, emendando a pergunta do Rogério para você, e eu acho que nós já compartilhamos isso em outros eventos, e eu queria compartilhar aqui também. Na hora que eu falo em não mais fazer rede, intuitivamente eu estou falando, poxa, não cresça mais a sua empresa, mas não é isso. Tá? Na hora que eu falo não fazer rede, eu estou falando para você crescer a sua empresa monetariamente, fazer fluxo de caixa. Jogando essa para o Ronaldo, como é que você vê o nosso segmento, Ronaldo, a partir de agora? Vai sumir os pequenos, vai sumir os médios, vai continuar todo mundo? Como é que você vê esse modelo de mercado sendo desenhado a partir de agora? A gente já vem observando, né, André? E todos aqui, eu tenho certeza que já de uma maneira direta ou indireta, já sofreram com isso, a questão das aquisições que estão acontecendo no mercado. Isso foi muito forte nos últimos 2 anos, né? Esse ano, o que a gente já percebe é que nós não temos tantos processos de aquisições em marcha, mas os que existem estão envolvendo ainda números de clientes cada vez maiores, né? E aí, em função disso, o que a gente percebe é que, pelo menos a minha visão, eu acho que o André compartilha disso, é que a gente vai começar a ter uma diferenciação entre quais são as empresas que são muito grandes e as empresas menores. Então, se hoje eu tenho distribuído empresas de 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, e por aí vai clientes, o meu entendimento é que depois desse processo de aquisição e de fusão, a gente vai ter um bloco dos menores, que é difícil dizer exatamente qual é o número, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20 mil, e depois vai ter o bloco dos caras que estão com 200, 300 mil para cima. Então, ou eu vou participar do bloco dos 20, ou eu vou participar do bloco dos 200. E esse meio aí, eu acredito que daqui a pouco a gente não vai ver mais. Uhum. Né? Então, é um momento também da gente refletir se a gente quer estar na turma de cima ou quer estar na turma de baixo. Eu não vejo problema de estar em um ou estar em outro, desde que a gente tenha a estratégia correta para isso. E se alguém fala, poxa, Ronaldo, mas eu tenho 10 ou 15 mil clientes, ou tenho 5 ou 10 mil clientes, como é que eu vou conseguir chegar no grupo de cima? Volta para a questão das alianças que a gente tinha falado antes. Volta para a questão da gente formar um bloco, né? E quando a gente fala de formar esses blocos, tá, gente, pelo amor de Deus, não cai nessas histórias não, que se eu tiver 5 mil clientes, o meu cliente vale 1.000, e se eu tiver 10 mil clientes, o meu cliente vale 2.000. Isso é uma mentira do tamanho de um bonde. Não é o número de clientes que determina o valor por cliente. É claro que eu recebo mais no final das contas se eu vender, mas por cliente o que determina é o tal de quanto dinheiro sobra no meu caixa, é o tal do EBITDA. E muitas vezes eu junto vários provedores para dizer assim, vamos juntar, porque daí a gente vai conseguir um valor melhor no nosso cliente. Mentira! Piora as coisas. E sabe por que piora, o André? Porque para a gente melhorar o resultado financeiro, a gente tem que fazer com que 10 empresas, por exemplo, funcionem como uma só, para que a gente melhore a eficiência operacional.
E a gente vê 10 empresas se juntando e funcionando como empresas independentes. Melhorou o quê? Se aumentou a complexidade e piorou o resultado. Entende? Então, é um momento da gente pensar assim, em criar esses blocos. É o momento de a gente pensar se a gente quer participar desse bloco de baixo ou desse bloco de cima, mas fazer isso de uma maneira muito bem planejada, né? Se engana quem acha que o difícil, por exemplo, é fazer a fusão. Não, o dia seguinte que começa a ser difícil. Tá? E é isso que eu acho que a gente tem que estar fazendo essa reflexão e se preparando para isso. Show. Eu compartilho desse mesmo pensamento seu, né? A gente vai ter os blocos dos grandes e a gente vai ter o bloco dos pequenos. Tá? Esse pequeno vai até quando é o grande ponto de interrogação que a gente tem. 20 mil, 15 mil, 30 mil, a gente não sabe aí qual é essa linha de corte. Pegando um gancho nisso aqui, e eu vou jogar para você, Rogério, voltando da parte lá de antes da pandemia, que vocês lançaram lá em Floripa, o ESP, que não teve tempo da gente difundir esse conceito, que a pandemia triturou nós todos, né? Na hora que eu falo de experiência, além da internet, além dos SVAs, você já tem algum case de agregar mais alguma coisa ao provedor? Fora da caixinha, fora da casinha? Já. O pessoal me pergunta muitas vezes, fala, Rogério, como é que faz para vender experiência, né? Eu falo, não tenho a menor noção. Porque se alguém consegue vender experiência, me ensina como. A gente sempre vai vender alguma coisa, e esse alguma coisa vai gerar um efeito de experiência. Sim. Então a experiência ela não se pressupõe como matéria, e sim como efeito. Ela é emocional, 100%. Ela é emocional, ela pode até ser racional, mas ela é um efeito, ela é derivada, né? Então, o mais importante que eu entendo em cima disso, que aí cai naquela linha do propósito, se eu tenho uma perspectiva de vender e entregar para o meu cliente algo que o encante de tal maneira, eu tenho que inovar, eu tenho que criar, né? Uma experiência. Nós tivemos um ISP que quando foi época de Halloween, né? Quando foi época de Halloween, ele mudou a gravação do call center e falou, você ligou para, sabe? Ele mudou a mensagem do call center porque estávamos em período de Halloween, né? E aí aquilo lá praticamente gerou, né, um bafafá danado. Pô, você viu, liguei lá, e aí o pessoal começou a ligar no call center para escutar a gravação de Halloween. Mas não só isso, foi uma ação programada. Então, quando fez o call center na gravação, se você quiser, aperte 1, né, e você vai ser atendido. Na linha do Halloween. E depois, o que aconteceu? Foi o técnico vestido de morte fazer o suporte. O cara com a foice, com aquele pano preto, pintado, e falou, a senhora pediu o suporte. Né? Cara, virou um negócio totalmente diferente, porque era um tempo de Halloween. Né? E a experiência do cliente foi algo inesperada. Então a gente entende que entregar uma proposta de uma experiência para o cliente, você tem que automaticamente promover uma experiência para dentro da empresa. Se não for cultura da empresa gerar experiências para os próprios colaboradores,
Como é que o seu colaborador vai sair daqui para gerar experiência para o outro? Por ordem? Negativo. Por ordem ninguém faz. Tem que fazer por amor. Tem que fazer pela causa, pelo propósito, volto a dizer, né? Então, eu já tive experiência também, que a gente teve um provedor que atendeu no litoral de São Paulo, e que a guerra estava muito ali naquela faixa de preço low-end, né, bem baixo, preço baixo, e eu abaixo mais, o concorrente abaixa mais. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos virar o jogo, vamos meter um produto com o preço lá em cima, e vamos fazer uma entrega totalmente diferente? Aí eu lembro do dono falando assim, não vai vender. Aí a dona falou, vai vender sim. Fizemos um plano, chama Plano Extreme, não lembro agora. E aí o que eu pedi para que fosse feito? Falei, olha, vocês vão fazer o seguinte, me faz uma caixa preta, com a logomarca da empresa bonita, né? Coloca dentro de uma sacola e fala para o cliente, olha, está aqui a sua internet, materializa a internet. E aí ela fez uma sacola como se estivesse saindo de umas lojas dessas de boutique, né, de roupa, com uma caixa bonita, e o detalhe, que ela foi além daquilo que eu tinha até proposto. Ela colocou um chocolatinho, um chocolate, né, na caixa. E qual era o detalhe? A pessoa levava a internet embora para casa, a sensação, e nada mais é do que estava levando o roteador, né? E qual era a mensagem? A partir de agora, desfrute dessa experiência. Comia chocolate e estava lá o compromisso. A sua internet será ativada a hora que você quiser, e para isso a gente, obviamente, teve que se organizar. Você liga para cá, sábado, domingo, feriado, de manhã, à tarde, à noite, madrugada, sei lá, até eu falei para o dono, se for o caso, você faz a instalação, né? Mas a gente em 2 horas vai lá fazer a ativação sua. Show. Ou seja, sai com a internet, numa caixa personalizada, com chocolatinho, liga a hora que quiser, em 2 horas a gente faz sua ativação. Mensalidade, R$ 199. Banda, no way. O que der. O que você aguentar de navegar, você faz. E aí passou a ser um produto de desejo, né? O Ronaldo enche muito meu saco porque eu gosto de usar Apple, né? Quem usa Apple aqui, só para eu ter uma ideia? Agora vocês que levantaram a mão, quem está disposto a trocar, por favor? Então assim, cara, quando a gente tem uma experiência com uma marca, com algo que registra uma experiência positiva, o que a gente tem que fazer? Consolidar essa ação com novas ações positivas. E aí entra o conceito de que você, surpreendendo o cliente, você gera experiências. E experiências positivas, elas são ganchos ou são gatilhos para que involuntariamente os clientes passam a ser os nossos propagadores. Ou, melhor dizendo, talvez os propagandistas da nossa internet. Os nossos fãs. Só fazendo um outro comentário ainda com relação ao que o Rogério comentou. Esse mesmo cliente do litoral sul de São Paulo, né, eles foram para uma outra cidade, né, fibraram essa outra cidade com outros 5 provedores, desculpa, com outros 4 provedores. Eles foram o quinto. 4 concorrentes. 4 concorrentes. Ou seja, fibraram a cidade em 5 provedores, todos concorrendo então nessa nova cidade e todos utilizando a mesma rede. Aí está a questão da aliança que a gente falou, né? E o mais interessante disso, os 5 com estratégias com relação a preços completamente diferentes. Então a gente tem um que cobra R$ 59,90 por um plano de 100 mega e tem outro que cobra R$ 159,90 num plano de 200 ou R$ 199 no plano que não tem limite. Em cima da mesma rede.
utilizando e compartilhando CTO. Eles chegaram a ponto, hoje, eles têm um data center, André, compartilhado. E que data center fizeram? Com detecção de incêndio, com a parte de geração de energia caprichada, a parte de refrigeração top, Com é o o modo data figurino. center deles. Que construiu sozinho? Não, construiu em 5. Ou seja, a gente pode, e tem bons exemplos com relação a essa questão da aliança, sem ter aquele medo de descaracterizar a minha empresa. Uhum. Ou de falar assim, eu vou... Não, a competição vai continuar existindo. E o cliente vai continuar, né, ou optando por um, ou optando por outro. Né? André, mas é um case bem interessante, bem bacana. Você falou do ESP, né? Quando a gente falou lá do Experience Service Provider. E a gente viveu um tempo de eficiência operacional, de eficácia operacional, e agora a gente vem sendo desafiado pela excelência operacional. Ou seja, por muitas vezes nós montamos as nossas equipes, e eu várias vezes, vai começar os parabéns aí? Tem bolo? Pagou a luz aqui? Vamos? É seu aniversário, André? Não, ainda tem mais 17 minutos. Segue. Por muitas vezes a gente cobrava da nossa equipe produtividade por técnico. Uhum. E aí fala assim, porra, eu tenho um técnico que só faz 4 instalações, o outro faz 8, o 8 faz 5 e etc. de coisa. Eu vou ser muito crítico com relação a isso, porque quando a gente busca uma excelência operacional, o mais importante é sair da casa do cliente tendo consciência, ou tendo a certeza de que aquele cliente está bem preparado, bem informado, né, com todos os detalhes de boa experiência com a nossa internet. Eu digo assim, ao invés do técnico chegar e medir a velocidade, e falar para o cliente assim, olha, senhora quando for medir, põe no 5G, se o seu celular não for 5G, não vai ficar bom, e etc. de coisa. Ao invés de fazer isso, para tudo, chama todo mundo, chama os vizinhos, né, que todo mundo compartilha a internet com os vizinhos, chama os vizinhos, põe todo mundo para usar, vê se está bom. Então, essa excelência vai estar no quanto que a gente faz de diferencial. Né? São pontos críticos, porque em tese, nós sempre parametrizamos as nossas forças de trabalho em produtividade. E agora? Que nós temos que fixar a excelência, fixar presença e ter um atendimento encantador. Né? Isso aí eu chamo a bola para mim agora, uma coisa que eu venho estudado muito recentemente. E falo isso muito nos meus treinamentos. Eu sou um péssimo profissional. Eu sei que eu sou um péssimo profissional. Eu sou um péssimo profissional para subir em torre, porque eu morro de medo de altura. Então, se me contratarem para me subir numa torre, eu vou produzir? Não vou. Então, eu não aguento nem subir. Não, a torre cai com você. A torre cai comigo no 3º andar. Né? Então, se eu trago isso para mim, né, quem vai fazer a diferença a partir de agora é o seu time. Né? No final do ano passado, eu fiz uma palestra na Internet Sul, e o tema dela foi, o seu RH passou a ser mais importante do que o seu NOC. Hoje é mais importante como e quem você contrata do que a solução técnica que você leva dentro da sua empresa. Por quê? Porque a solução técnica, pessoal, ela tem que funcionar e ponto. Não tem mais desculpa. Não tem mais a torre parou, não tem mais o carro bateu no poste. Essas desculpinhas que a gente usava no passado, esquece. Isso não existe mais. A sua empresa hoje é tão boa quanto o time que você tem. Se você não tem um time eficiente, a sua empresa é ineficiente. Se você tem um time eficiente, a sua empresa é eficiente. E mais,
E cada um é bom para uma coisa. Não adianta a gente querer colocar um técnico lançador de fibra para fazer instalação para o idoso, que é diferente de fazer instalação para um jovem, que é diferente do técnico que vai fazer instalação na empresa. E cada local é de um jeito. E mais, e para os seus técnicos a partir de agora, você tem que mostrar o que sua empresa tem condições de oferecer para ele ao longo prazo. Aonde ele pode chegar junto com você dentro da sua empresa. Já teve o tempo que o processo de seleção de um técnico era: tem habilitação, ok. Não tem medo de altura, ok. Hoje não é mais isso. Hoje ele precisa ter a alma para ele entregar dentro da sua empresa. E vibrar com você como se fosse dono. E aí 2 conceitos que eu gosto de trabalhar muito nas minhas consultorias. O conceito de pertencimento. Eu pertenço a essa empresa. E o conceito de responsabilidade. Esses 2 conceitos são básicos para a evolução dos nossos negócios a partir de agora. Porque são em cima deles que a gente vai gerar experiência, que a gente vai gerar as estratégias, que a gente vai gerar o nosso posicionamento de fazer diferente. De acrescentar algo na vida das pessoas de uma forma diferente. Então, essa é a pegada que eu vejo, sabe, Ronaldo, sabe, Rogério? A partir de agora. Nós vamos ter que deixar de ser técnicos, nós vamos ter que deixar de ser uma empresa de tecnologia e passar a ser uma empresa de pessoas. Pessoas que querem e que geram resultado. Nós já somos aqui 4h18, nós temos até 4h30. Vamos deixar um tempinho só para a turma perguntar, então já conduz o fechamento. Só vou contar uma historinha rapidinha aqui, com relação à questão que você falou dos técnicos instaladores. Alguém aqui tem cliente que gosta de ficar medindo quantos mega está dando a internet? Alguém tem ou não? Poxa, quase todo mundo tem esse cliente. Tem gente que fala: olha, não preciso nem de monitoramento, meu cliente me avisa. E aí, o André, eu digo o seguinte: a gente é responsável por essa postura do cliente. Porque muitas e muitas vezes o técnico nosso sai da casa do cliente ensinando ele a fazer medição. Olha, mede aqui, viu? Não mede na de 2, não, mede na de 5, que vai ser legal. Não procura mostrar para o cliente como o cliente pode usufruir melhor a rede. Não, mostra para o cliente o quê? Como medir. E vou procurar resumir. Eu fui na casa acompanhar uma instalação na casa de um rapaz, e eu percebi que ele tinha uma outra internet, e eu perguntei: por que você está trocando a sua internet? E ele falou assim: porque não está prestando mais. Eu falei: mas então já prestou? E ele falou: prestou. Enquanto eu estava trabalhando na empresa, prestava. Quando eu vim trabalhar de casa, não prestou mais. Falei: o que você faz? Ele falou assim: eu sou arquiteto e tenho que trabalhar com meus programas de CAD, pesado, etc. E por isso que a outra internet não está funcionando mais. E ele falou assim para mim: e eu contratei esse plano de 200 mega aí, e eu quero ver se está chegando 200 mega. Porque se não tiver, já pode voltar para trás, e eu não quero mais essa internet também. Não quero ter mais dor de cabeça. Ou dá 200 mega para eu trabalhar, ou então já... Aí eu falei: tá bem, vamos então instalar a sua internet. E aí eu percebi também, André, que ele estava no mezanino, aí embaixo tinha uma televisão grande. Eu falei: e a televisão, você vai usar? Ele falou: vou, mas de vez em quando ela trava também, não funciona direito. Ele tinha contratado o streaming do Telecine que não funcionava, etc. Bom, quando ficou pronta a internet, eu falei assim: liga a televisão, vamos ver como é que a televisão ficou. E aí ele ligou no YouTube. Eu falei: não põe no YouTube não, põe no Telecine. Era lá que estava travando.
Aí ele falou, pô, agora ficou legal. Eu falei, mas calma, avança o filme aí, porque era isso que tinha reclamado para mim. Aí ficou bom agora? Ficou. Eu falei, agora vamos trabalhar, porque você comprou a internet para trabalhar. Liga o computador aí. Quando ele ligou o computador, precisou fechar a VPN dele, começou a aparecer, piscar as pastas dele na tela. Ele falou, cara, o que você fez? Eu falei, nada. Abre o seu arquivo, trabalha no seu arquivo, manda o arquivo para a empresa de volta. E aí ele trabalhou, fez, fechou, mandou. Quando ele terminou, eu perguntei para ele, e aí, ficou boa a internet? Ficou do jeito que você estava esperando? Ele falou assim para mim, ficou muito melhor do que eu esperava. E eu falei, então beleza, fechou. Aproveita a sua internet que nós estamos indo. E esqueceu de eu pedir a velocidade, André. Ele falou para mim, se não der 200, pode ir embora e eu não vou continuar com a internet. E ele esqueceu. Você surpreendeu ele. Por que ele esqueceu, gente? Você surpreendeu ele. Não é questão de surpreender, é porque o melhor teste que nós temos que fazer não é medir velocidade. É ter certeza que o cliente vai usar a internet do jeito que ele quer. Não Esse é o melhor teste para fazer. Não só a velocidade. Pessoal, é isso o nosso bate-papo. Eu acho que conseguimos discorrer aí algumas coisas interessantes, a visão que estava somando aqui, nós temos 30 anos de experiência aqui nesse palco. Eu acho que os outros palcos não vão dar a experiência que eu, Ronaldo e Rogério temos do segmento. Podemos falar que nós somos dinossauros desbravadores desse segmento. E eu queria abrir agora para 2 perguntinhas. Somente 2, que é o tempo que a gente tem. Quem vai? Tem ali, ó. Alguém chega com o microfone lá? Levanta a mão de novo, por favor. Latência está alta. Nome, empresa e a pergunta. Latência do microfone está alta. Olá, boa tarde. Meu nome é Cláudio Sampaio, sou de uma pequena cidade do interior do Ceará, Novo Oriente. O cidadão estava falando e parecia que ele estava falando do meu provedor. A gente pensa, expandir rede, cresce até de ganhar dinheiro. Bom, mais uma pergunta interessante que eu tenho para fazer. Será se não há alguma coisa por trás dessa questão do compartilhamento de poste? Eu não sei aqui no Pernambuco. No Ceará é uma polêmica que não está no gibi, viu? Muito grande. Será se não tem alguém de olho em engolir os provedores pequenos? Antes eu quero dizer que eu sou um provedorzinho pequeno, ainda sou provedor raiz, né? Pouco menos de 2.000 clientes. Será que não tem alguém por trás desse negócio aí, engolir todo mundo e criar as únicas operadorazinhas que eram antes? Claro, tinha. E esse pessoalzinho lá que mexe com isso? É a minha pergunta. Olha só, eu fiquei na Vivo por 11 anos, né? E não acredito nessa hipótese de que a concessão atinja esse tipo de capilaridade, de buscar essa talvez centralização da telecomunicações em 3 ou 4 segmentos. Eu acho que da mesma forma que a gente tem o varejo de consumo, lá como tem o Carrefour, como tem o Extra, como tem as grandes redes de varejo, atacarejo e companhia limitada, o mercadinho também vai ter. Então, dentro do aspecto da comunicação, não é inteligente, nem para a questão governamental e nem regulatória, fazer com que a comunicação se restrinja a 1 ou 2 ou 3 grupos. Não é saudável para o processo de defesa da soberania. Aí já entra um pouco do aspecto mais amplo, mas essa atividade de comunicação é uma detenção, né, é do governo isso, é nosso, é do povo brasileiro. E colocar isso tudo numa mão só, ou em algumas, é um risco muito alto. Só não acredito nisso. O Rogério,
não sei até se o Ronaldo sabe disso. Em 99, eu trabalhava na Anatel. Me formei no Inatel, onde o Ronaldo se formou também. E fui trabalhar na Anatel. E, por obra do destino, eu caí na área de TV por assinatura. Esse assunto de poste, eu fui a primeira pessoa a tratar isso da Anatel, lá em 1999. As elétricas já brigavam com as operadoras de TV por assinatura, que estavam começando a implantar os seus sistemas ali. Então, isso não é por nossa causa, isso não é de agora. Nós estamos falando aí em 1999, que vem essa briga de quem é o direito, por quanto custa, quem paga, o poste é público, o poste não é público. Então, isso não tem nenhum complô por trás do que falam nos grupos de WhatsApp, no que se divulga dentro do nosso meio. Isso é um negócio sério, complexo, e vem sendo tratado desde lá de trás. Nem se sonhava ainda em ter provedor de internet. Próxima pergunta aqui. Ô Rogério, acabei de ver que o doutor Lalan chegou. Nós vamos demorar mais umas 2 horas. É hoje que eu me vingo dele. Você é o próximo? Ai, ai. Se você for o próximo, nós vamos ficar mais uns 15 minutos Mais aqui. umas 2 horas nós vamos ficar aqui hoje. Deixa o Pode menino. fazer 50 perguntas aí, gente. Boa tarde, pessoal. A gente somos ali do Cabo Santo Agostinho, somos da Unicom Telecom, temos pouco mais de 8.000 clientes. Eu queria fazer uma pergunta para o Rogério. A gente sabe que o leilão de 5G já aconteceu e várias empresas elas já arremataram ali, né, as suas frequências. Eu queria saber, esses provedores que têm uma quantidade mínima aí de clientes, como é que seriam esses provedores no futuro, se eles têm condições de chegar nesse patamar também, de estar usufruindo da questão do 5G, ou a gente não vai conseguir ter essa tecnologia dentro da nossa base? Olha só, é uma pergunta mais aqui para os dois que são engenheiros do que comigo, né? Mas vou colocar o meu ponto de vista. Eu trabalhei na companhia, como eu disse para vocês, e entrei já na unidade móvel, cuidei da móvel. Então, eu vi a móvel nascer com a MPS, depois ela foi para o 2, né, que seria a segunda e meia geração, que foi quando entrou o TDMA, CDMA e o GSM. Depois ela foi migrando para o 3G, para o 4G, vai vir 5G, já tem o 6G, né? E esse cenário de telefonia móvel, eu acredito muito pouco que ele venha fazer com que a gente perca a nossa competitividade. Eu acredito sim que como tecnologia complementar, o 5G será capaz de melhorar a experiência do usuário no terminal, mas não a ponto de melhorar a capacidade dele no compartilhamento da internet, da residência dele, por exemplo. Então, eu vejo que dentro do contexto comercial, por exemplo, de fazer evolução, ele é mais um fator que agrega para o nosso negócio e ainda tem a necessidade até de complementar a renda do nosso cliente final e melhorar a experiência dele com a internet móvel a partir dali. Mas a fixa, em termos de FTTH, eu não vejo nenhuma possibilidade de que isso venha degradar o nosso mercado. Nós já tivemos medo do 3G, do 4G, do ADSL, enfim. O provedor já morreu ao longo desses anos quantas vezes, Ronaldo? Então, eu lembro que em 2012 eu estava na FutureCon em São Paulo e eu assisti uma palestra e o palestrante falou: daqui para frente, o cidadão vai ter 2 acessos. Ele vai ter um acesso fixo de alta capacidade, de alta disponibilidade, para ele ter acesso a tudo que ele quer. E ele vai ter um acesso móvel para estar com ele durante o deslocamento dele. Função do acesso fixo, alta disponibilidade, alta demanda. A função do acesso móvel, mobilidade. Um não substitui o outro não substitui um.
Além do que, eu como engenheiro, não acredito que o 5G vai parar de pé, como eles estão levando para a mídia. Assina embaixo, Ronaldo. Eu tô empolgado com o 5G e eu espero que chegue o 6G logo. Porque se o 5G trouxer tudo que estão falando, no 6G a gente vira imortal. Então eu quero que a gente já vire imortal logo, que chegue o 6G, para a gente não se preocupar com isso. Mas, gente, dentro desse painel de aliança estratégica, quem tiver preparado para alianças estratégicas pode ter certeza que esse pessoal que está construindo o 5G vai bater na nossa porta procurando aliança. Pode ter certeza. Eles não vão fazer o 5G sozinhos, eles vão precisar da capilaridade nossa para poder fazer o plano de negócio dele parar de pé. E aí estão as oportunidades de aliança que a gente vem falando. Eu não vejo só a capilaridade, vão precisar da infra também. Sim. Vão precisar da fibra para fazer o ponto a ponto lá, não vai ser só a capilaridade nossa, não, vai precisar da nossa infraestrutura. E quem Ou tem seja, vão ser parceiros estratégicos. E olha, se preparem, porque isso vai vir com alta capacidade de negociação. Estejam preparados para negociar com isso. Mensagem final. Pensar a sua empresa é mais importante do que você subir no poste. Pensar a sua empresa vai te dar mais longevidade, mais fluxo de caixa, mais lucratividade que você subir no poste. Acredite em mim. Já estourou o nosso tempo ali, apesar do Alan estar lá e ele fala para danar. Queria agradecer, Ronaldo, Rogério, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado por não brigarem. É comum entre os dois. Obrigado vocês por estarem aqui e que Deus nos abençoe para esse evento maravilhoso. Fazendo o meu merchan, sexta-feira às 11 horas na Sala Salvador, eu tenho uma outra palestra. Quem puder estar lá com a gente, será um prazer recebê-los. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ronaldo, Rogério. Não, eu não e agradeci André. ainda, fica quieto aí. Espera aí. Me conte. Não, calma aí, eu não agradeci ainda, velho. Então faz. Então, Pessoal, peraí, anota peraí. o número do meu Pix. Pessoal, outra salva de palmas para ele, gente! Anota o número do meu Pix aí, ó, 121, não é isso? Gente, sucesso para vocês, é um prazer estar aqui, né? E óbvio que a gente faz isso muito brincando. Respeito pra caramba os dois, mas respeito vocês dentro do que fazem, são as pessoas que transformam a vida das pessoas. Tenho certeza disso, que o propósito da existência do ISP, do provedor de vocês, está em transformar a vida das pessoas que se conectam através do serviço de vocês. Deus abençoe, forte abraço para todo mundo, gente. Tchau, Agora gente. sim. Obrigado. Até a próxima, um abraço. Agora sim.